Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com nossa aula 187 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando aí com estatística no momento. E pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos estudar aí as chamadas medidas de posição. Então nas aulas anteriores nós aprendemos a identificar os dados, descobrimos os principais conceitos aí da estatística, como população, amostra, aprendemos a organizar esses dados, também aprendemos a construir gráficos, dentre os quais os gráficos de setores, gráficos de linhas, gráficos de barras, aprendemos a fazer o histograma na aula passada e hoje nós vamos estudar medidas de posição. Nós pegamos esses dados e nós definimos algumas medidas para esses dados e essas medidas vão nos ajudar a interpretar os dados. Ok? Então, são basicamente três medidas de posição ou chamadas medidas centrais ou de tendência central que nós vamos estudar na aula de hoje, que são o seguinte: a média, a mediana e a moda. Só a primeira medida que nós vamos estudar aqui é a seguinte: a média aritmética, que nós denotamos aqui pela x, né, a letra x barra, né? Subentendendo que a letra x aqui está indicando nossa variável aí no caso, variável quantitativa, né? Então nós temos a nossa média aritmética definida da seguinte forma: nós temos esta variável assume aí n valores diferentes, valores x1, x2 até xn. Então nós calculamos a média aritmética x barra como sendo a soma desses valores dividido pelo número de valores, né? Então x barra vai ser a soma dos valores dividido pelo número dos valores. Então a média aritmética é muito utilizada no nosso dia a dia, né? Nós falamos aí o valor médio, por exemplo, um conjunto de pessoas, nós podemos pensar qual é a idade média dessas pessoas. Nós somamos as idades e dividimos pelo número de pessoas. Nós podemos fazer a média das notas de uma turma, por exemplo, de uma classe, né? Na classe os alunos alguns tiraram 8, outros tiraram 7, outros tiraram 5, 5,5, 6, enfim. Nós podemos somar essas notas e dividir pelo número de alunos e aí nós vamos ter uma nota média, que vai dar, sei lá, 6,4, por exemplo. Então, a média aritmética é a soma dos valores dividido pelo número de valores. Por conta disso, pessoal, vamos discutir aqui um aspecto que é o seguinte: se esse n passa multiplicando aqui, olha o que nós temos aqui, n vezes x barra, esse n passando multiplicando, nós temos que nx barra é x1 mais x2 mais xn. Olha o que está dizendo esta igualdade aqui, né? Ela está dizendo que quando nós somamos o x barra n vezes, porque n vezes x barra é x barra mais x barra mais x barra n vezes. Então se nós somarmos n vezes o valor x barra, o mesmo valor, é a mesma coisa que nós somarmos o valor os valores do nosso problema aí, da nossa variável. Então, na verdade, a média aritmética, ela nos responde o seguinte: qual é o valor tal que, se nós substituirmos todos os valores da nossa variável por aquele determinado valor, a soma vai ser a mesma. Então, quer dizer, nós somarmos n vezes o valor x barra é a mesma coisa que somar os valores da nossa variável. Então, a média aritmética discute isso aí. A título de curiosidade, se em vez da soma que nós falarmos na multiplicação, qual é o valor tal que se nós multiplicarmos esses n valores, vai ser a mesma coisa que nós fazermos esse valor elevado à enésima potência. Então, quer dizer, um x barra, aí nós podemos usar uma outra letra eventualmente, esse valor elevado a uma certa potência vai ser o produto dos valores. Aí nós vamos falar na média geométrica, que nós chamamos. Qual é o valor tal que quando nós somamos os inversos dos valores, vai ser a mesma coisa que nós somarmos n vezes o inverso de um determinado valor. Aí nós falamos na média harmônica, que nós chamamos. Tá, ok? Então existem outras médias aí também. Mas sem dúvida a média aritmética é a mais importante que tem. Tá, ok? Vamos fazer esse exemplo aqui. Nós temos 5 pessoas com as seguintes alturas: 1,80, 1,70, 1,85, 1,65 e 1,70. Nós queremos calcular a média, então nós calculamos da seguinte forma: x barra vai ser a soma das alturas, 1,80 mais 1,70 mais 1,85 mais 1,65
1,65 mais 1,70, quer dizer, a soma das alturas, dividido por 5, que é o número de alturas, é o número de medidas que nós temos, o número de medições. Então, olha só, nós podemos somar esses valores. Isso aqui, então, vai dar 8,70, então é a soma das alturas, dividido por 5. E 8,70 dividido por 5 vai dar 87 centímetros vezes 2, e isso aí vai dar 1,74. 1,74. Essa é a altura média que nós temos. Ou seja, as pessoas têm alturas diferentes. Se nós substituirmos todas essas pessoas por pessoas de altura 1,74 e nós somarmos, a soma vai ser a mesma. Então, isso que significa média. É como se todas as pessoas tivessem altura 1,74 com relação à soma. Então, a média aritmética, ela mede uma espécie de invariância em relação à soma. Quer dizer, qual é o valor que eu somo todos os dados que eu tinha por aquele valor e a soma é a mesma que se eu somasse os dados originais. Pessoal, uma pequena variação em relação à média aritmética é a chamada média aritmética ponderada, que nós usamos o mesmo símbolo, x barra também. E no caso ponderar, pessoal, se vocês pesquisarem no dicionário, ponderar significa pesar. Então, no caso de uma média aritmética ponderada, as variáveis, os valores da variável, possuem um peso. Então, o valor x1 tem um peso P1, o valor x2 tem um peso P2, até um valor xn que tem um peso Pn. Então, a média aritmética vai ser o produto do valor x1 vezes o seu peso, mais o valor x2 vezes o seu peso, mais... Quer dizer, nós vamos multiplicar os valores pelos pesos e dividir pela soma dos pesos. Ora, isso na verdade... Por que eu não criei um outro item para isso aqui? Porque na verdade é a média aritmética normal isso aqui. Por quê? Por exemplo, se nós pensarmos o seguinte, que esse peso é o número de vezes que o valor aparece. Né? Então, por exemplo, o valor x1 aparece P1 vezes, o valor x2 P2 vezes. Então é como se nós colocássemos nessa lista o valor x1 P1 vezes. Então x1 mais x1 mais x1 P1 vezes, ou seja, P1 vezes x1. Depois o valor x2 aparece P2 vezes. Nós vamos somando isso aí e dividimos pelo número total de vezes, que é a soma dos pesos. Então, de uma certa forma, a média aritmética ponderada é a mesma coisa que a média aritmética. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós queremos calcular a média desses valores aqui. Nós queremos os valores 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1. Não é? Vamos imaginar que nós queremos a média aritmética desses valores. Vamos calcular, primeiramente, pela forma como nós calculamos a média aritmética agora há pouco. Né? Nós somamos os valores 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 2, mais 1. Ou seja, a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 valores. Isso aqui vai dar 24 dividido por 11 e essa soma aqui vai dar aproximadamente 2,2. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que é uma pesquisa que nós fizemos perguntando aí para 11 pessoas quantos computadores cada uma dessas pessoas tem na sua casa. Então, uma pessoa respondeu que tem um computador, a outra respondeu que tem 2, a outra tem 3, a outra tem 4, a outra tem 1. Enfim, nós podemos pensar que, em média, essas pessoas têm 2,2 computadores. Então, deu um valor quebrado justamente porque nós fazemos essa divisão e pode realmente a média aparecer um valor quebrado aí, não tem problema. Agora, vamos tentar resolver esse mesmo problema usando esse conceito da média ponderada. Como que seria a ideia? Nós fazemos o seguinte, em vez de nós somarmos todos os valores dessa forma, vamos pensar no valor 1. Ora, quantas vezes o valor 1 aparece? Ora, o valor 1 aparece 1, 2, 3, então ele tem um peso 3. Então 3 vezes o valor 1,
Quer dizer, o peso do valor 1 é 3. O valor 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 4 vezes o valor 2. O valor 3 aparece 1, 2, 3 vezes. 3 vezes o valor 3. E o valor 4 só aparece uma vez. 1 vezes 4. Então, o peso do valor 4 é 1. Isso aqui tudo nós dividimos pela soma dos pesos, que vai ser 3 mais 4 mais 3 mais 1. Mais 3 mais 1. Note que aqui em cima vai aparecer esta mesma soma, só que ela está organizada de uma tal forma que nós fomos já multiplicando os valores iguais. Então aqui em cima vai ficar a mesma coisa, 3. Vai ficar 24. E aqui embaixo vai ficar 11, mesma coisa. Que nós já vimos, que é 2,2. Então vocês percebem que a média aritmética ponderada, no fundo, ela pode ser enxergada, né, vista aí da mesma forma que a média aritmética comum. Via de regra, nós podemos enxergar dessa forma. Bom, nossa segunda medida de posição é a chamada mediana. Mediana, pessoal, ela mede o valor central da amostra. Então, a ideia da mediana, nós temos a nossa variável e ela está ordenada. Nós temos que ordenar, temos que deixar a lista dos valores ordenado, eventualmente em ordem crescente, como eu coloquei aqui, mas poderia ser decrescente também. Mas vamos pensar em ordem crescente. E aí nós temos que pegar o valor central, né? Bom, aqui já surge um probleminha que é o seguinte: caso a lista possua um número ímpar, uma quantidade ímpar de valores, o valor central existe, está bem definido ali, né? Agora, se for um número par de valores, nós temos que pegar dois valores centrais, né? E aí tomamos a média aritmética desses dois valores centrais. Por exemplo, vamos pensar nos dedos da nossa mão, né? Nos dedos da nossa mão nós temos 5 dedos, então nós temos um valor central que é esse dedo do meio. Então esse seria a nossa mediana, digamos. Mas se nós pensarmos uma lista de 4 valores, nós não temos um valor central, nós temos dois valores centrais, que são o segundo e o terceiro dedos. E aí nós teríamos que pegar a média aritmética desses valores para definir como mediana. Então é assim que nós trabalhamos aí com a mediana. Então, veja só, então nós temos uma divisão aqui. Se o n for ímpar, então a nossa mediana vai ser exatamente, pessoal, só para nós formalizarmos aqui, vai ser x n mais 1 sobre 2, ou seja, vai ser o elemento de ordem aí, n mais 1 sobre 2. Por exemplo, se n for igual a 11, né? 11 mais 1 vai dar 12, 12 sobre 2 é igual a 6. Então vai ser o sexto elemento. Então, de fato, né, se nós pensarmos uma lista de 11 valores, o sexto valor é exatamente o valor central. E se o n for par, o que é que nós fazemos? Nós calculamos a mediana como sendo o x n sobre 2 mais o x n sobre 2 mais 1, tudo isso dividido por 2, ou seja, a média aritmética simples, né, desses dois valores. Por exemplo, se nós temos uma lista com 20 valores, 20 dividido por 2 dá 10. 20 dividido por 2 dá 10 mais 1, 11. Então nós pegamos, nos 20 valores, nós pegamos o x10 e o x11, somamos e dividimos por 2. Esses vão ser os dois valores centrais. E essa vai ser a mediana. Então vamos dar alguns exemplos aí. Olha só, nós temos esses 5 valores aqui, também são alturas, né? Mas alturas estão em centímetros nesse caso. E nós queremos a mediana. Então o primeiro passo é o seguinte: nós temos que ordenar os valores, que não estão ordenados aqui. Então nós temos que achar o valor central. Então vejam só, começamos aqui pelo 178, depois o 179, depois o 181, 184 e por fim o 190. Agora já temos uma ordenação aí. Agora, nossa lista estando ordenada, né, nós poderíamos até ter usado os símbolos de desigualdade aqui, mas não há necessidade. Ela tem um número ímpar de valores, tem 5 valores, portanto, existe aqui um valor central, que é o 181, 181. Então, esta aqui é justamente a nossa mediana. Então, nossa mediana é 181. Então, a mediana, a ideia da mediana é que 50% dos valores, ou seja, metade dos valores, são menores do que a mediana e 50% são
maiores do que a mediana. A mediana ela faz exatamente isso. Ela divide os valores, 50% são menores do que aquele valor, 50% são maiores. Nesse caso aqui nós temos um conjunto de notas, né, de alguns alunos aí. Então veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas. Queremos calcular a mediana e essas notas já estão ordenadas. Então já estão ordenadas aqui, nós temos 4,5, 5, 5,5 e assim por diante. Ora, como nós temos um número par de valores, né, então lembrando que aqui nós tínhamos 5 valores. 5 valores. Um número ímpar, então tem um valor central. Aqui, nesse caso, nós temos 10 valores. Né? Como nós temos 10 valores, nós vamos ter que identificar os valores centrais. Né? Então, começando aqui no x1, x2, x3, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores centrais, que vão ser o x5 e o x6. Então, basta fazer x5 mais x6 dividido por 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são esses dois aqui que são os valores centrais. Notem que, tirando esses valores, temos 4 valores abaixo e 4 acima. Portanto, nós pegamos esses dois valores centrais, porque é um número par de valores que tem a lista, e aí nós somamos e dividimos por 2, isso aqui vai dar 6 mais 6,5 dividido por 2. E essa continha vai dar exatamente na metade ali, né? Entre 6 e 6,5, vai dar 6,25. Então, a mediana é 6,25. Então, 50% dos alunos tiraram uma nota menor do que 6,25. Veja, aqui está o 6,25, né? Estaria aqui. E 50% tiraram uma nota maior. Então, um detalhe que nós vimos aqui da mediana é que a mediana, assim como a média, pode resultar, né, um valor que não está no conjunto. Tá? Então, 6,25 não faz parte dessa lista. Assim como no caso da média, nós também, quando calculamos aquele exemplo, nós encontramos ali uma altura, né, que não fazia parte daquela lista. Então, o valor médio e também a mediana são valores que não necessariamente fazem parte da nossa lista. Tá? Isso não tem problema nenhum. Mas essa medida, pessoal, de posição muito importante, que é a moda. Bom, a moda é o seguinte, é o valor mais frequente. Né? Nós até utilizamos essa expressão no nosso dia a dia quando dizemos que algo está na moda, é o que algo está aparecendo bastante por aí. E, de fato, esse conceito aí na estatística também aparece. Né? A ideia de moda é aquilo que está mais aparecendo. Então, a moda é o valor que mais aparece. Então, nós tomamos essa lista, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 7. Então, qual é o valor que mais aparece aqui? Ora, é o 7 que aparece 1, 2, 3 vezes. Ele é o valor que mais aparece. Então, a moda dessa distribuição aqui, né, desse conjunto de valores, é exatamente o 7. Então, esta é a moda. Nesta outra lista, o 9 aparece 2 vezes e o 10 também aparece 2 vezes. Então, os dois são tidos como modas, tá? Então, nós falamos que a moda é 9 e nós podemos colocar uma moda linha, que só para diferenciar da moda MO aqui, né? 10. Então, esta seria uma distribuição que nós chamamos de bimodal, tá? Bimodal, são vários, são dois valores aí que aparecem repetidos. Pode ser uma distribuição trimodal, eventualmente, nós não usamos muito esse termo, mas até utilizamos o termo multimodal. Ou seja, passou de 2, né, uma distribuição bimodal, nós falamos em multimodal. Mas para nós falarmos de moda, pelo menos 2 vezes tem que aparecer o elemento, pessoal. E essa seria, nós podemos dizer que essa é uma distribuição unimodal, tá? Uma única moda. Por que eu comentei que precisa aparecer pelo menos 2 vezes? Porque, por exemplo, essa distribuição não tem nenhum elemento que aparece 2 vezes. 1, 5, 7, 6, 45, 2 e 0. Então esta é uma distribuição modal. Ela não tem uma moda, não apresenta uma moda e não existe moda para essa distribuição. Bom, este, pessoal, é o básico em termos de teoria. Nós poderíamos pegar todas essas 3 medidas de posição, a média, a moda e a mediana,
e trabalharmos também quando nós temos a distribuição dos dados não em listas, mas nos chamados intervalos de classe ou as chamadas distribuições de frequência que nós dividimos nos intervalos de classe. Nós vamos fazer através de exemplos, no caso da média e da mediana, para vocês terem uma ideia de como é que faz isso aí. Mas enfim, agora nós vamos fazer alguns exercícios para ilustrar isso aqui. Em particular, um deles nós vamos trabalhar com uma distribuição de frequências para vocês verem como é que se pode calcular também a média e a mediana, no caso, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí. Nós temos que fazer uma adaptação aí. Bom, pessoal, para a gente ilustrar aqui, né, vamos pegar esta lista aqui, esse primeiro exercício. Essa lista vamos calcular a média, a moda e a mediana desses valores aqui. São valores apenas numéricos, não vou colocar nenhuma interpretação aqui para esses valores. Enfim, nós temos o primeiro ponto aqui, é a média, né? Como é que nós calculamos a média desses valores? Vamos somar esses valores e dividir pelo número de valores. Nós temos 8 valores. Notem que o valor 4 aparece 2 vezes e o valor 6 aparece 2 vezes. Então vou até utilizar o conceito para a gente perceber como é realmente a mesma ideia, o mesmo conceito. O conceito de média aritmética ponderada. Então vamos pegar aqui o valor 3, ele aparece uma vez. Então 1 vez 3, o valor 4 aparece 2 vezes, o valor 5 aparece uma vez, o valor 6 aparece 2 vezes, e o valor 9 aparece uma vez, e o valor 10 também uma vez. E nós temos que dividir pela soma dos pesos, que vai ser 8. Tá? É o total de valores que nós temos. Veja, 1, 3, 4, 6, 7 e 8. Nós temos 8 valores. É a soma dos pesos, na verdade. Então vejam como a média aritmética e a média aritmética ponderada, na verdade, elas são a mesma coisa. No caso da ponderada, nós acabamos multiplicando pelo número de vezes que cada valor aparece, porque se um valor aparece mais vezes, ele acaba tendo um peso maior na contagem da média aí, né? Ele tem um peso maior. Então vamos lá. Nós temos que fazer essa conta aqui. 3 com mais 8 vai dar 11, com 5, 16, com 12, 28, com 9, 37, 47. Então isso aqui vai dar 47 dividido por 8. E esse valor é igual a 5,875. Esse é o valor exato. Então é a média aritmética isso aqui. Agora, pessoal, vamos calcular a mediana. A mediana, como é que nós temos que pensar? Primeiro nós temos que organizar essa lista, ordenar em ordem crescente. Então vamos lá. 3, 4, 4, repetindo os valores que aparecem repetidos aí. 3, 4, 4, 5, 6, 6, 9 e 10. Então, agora os valores estão ordenados. Ora, nós temos aqui 8 valores, né? 8 é par, portanto nós temos que utilizar aquela ideia da mediana como sendo a média aritmética dos dois valores centrais, que vão ser o quarto e o quinto valores. Então, esses dois valores aqui são os dois valores centrais. Então, a mediana vai ser 5 mais 6 dividido por 2, e isso aqui vai dar 5,5. 5,5, tá? Então, essa é a mediana. E, por fim, a moda. Bom, a moda, nós podemos perceber aqui que o 4 e o 6 apareceram 2 vezes. Então, a moda é 4, né? E podemos utilizar uma segunda moda aqui, que é 6. Então, é uma distribuição também bimodal. Tem duas modas aí. Sempre que nós tivermos um ou mais valores aparecendo um número máximo de vezes aí, esse valor vai ser a moda. Lembrando que para falar de moda, o valor tem que aparecer pelo menos 2 vezes e é o que mais aparece, tá? Então, por exemplo, o 4 e o 6 aqui aparecem 2 vezes. Mas se eventualmente nós tivéssemos na lista o valor 9, por exemplo, aparecendo 3 vezes, aí ele é que seria moda, tá? Não é porque um valor apareceu mais do que uma vez que ele é moda. A moda é o que mais aparece.
Mas o 4 e o 6 aqui apareceram ambos 2 vezes, foram os que mais apareceram. Tá? Então nós temos que ver o que mais aparece. Se tiver mais valores que apareceram aquela quantidade de vezes, esses valores também vão ser a moda. Bom, pessoal, este é um exercício, como eu comentei com vocês, que a gente ia passar aí, em termos de distribuição de frequência, como é que nós calculamos daí a média e a mediana. Vejam só, nós temos aqui um problema que é o seguinte, nós temos uma lista, o número de lâmpadas, né, são 100 lâmpadas, e aqui a duração é em centenas de horas, tá? Em centenas de horas. Então, uma lâmpada está medindo aí a durabilidade, né? Para ver se essas lâmpadas estão sendo confiáveis, se elas estão tendo uma boa durabilidade. É um estudo provavelmente relacionado à qualidade, né? A gestão da qualidade aí. Então, de 0 a 400 horas, na verdade, temos uma lâmpada que durou somente nessa faixa aí, de 400 a 800 horas. Quer dizer, o maior número aqui, né, foi de 12 vezes 100, 1.200 a 1.600 horas. Essa é a maior quantidade de lâmpadas que nós tivemos. Enfim, o primeiro item aí, né, que nós vamos calcular é a média, a vida média dessas lâmpadas. Bom, se nós temos uma lâmpada, durou essa faixa aqui. 3 lâmpadas durou essa faixa. Como é que nós fazemos esse tipo de coisa? Nós fazemos como nós fizemos normalmente. No entanto, nós fazemos o seguinte, para calcular a média, quando nós temos uma distribuição usando intervalos de classe, nós tomamos o seguinte, em cada intervalo nós tomamos o valor médio. Tá? Então qual é o valor médio entre 0 e 4? O valor médio, o valor central ali é o 2. Né? Basta nós somarmos esses valores e dividirmos por 2. 0 mais 4 vai dar 4 dividido por 2 é 2. Então, é 2 esse valor. Entre 4 e 8, o valor central é o 6. 4 mais 8, 12 dividido por 2, 6. Aqui vai ser o 10. Então, nós estamos tomando o ponto médio de cada intervalo. Né? Mas como todos têm amplitude 4, vai ser exatamente os números de 4 em 4 aqui. Né? 16 a 20 é o 18, de 20 a 24 o 22, de 24 a 28, o 26 e por fim o 30 aqui de 28 a 32. Então nós tomamos esse valor. A partir daí nós usamos esses valores como os representantes desses intervalos. E aí nós resolvemos o problema como se fosse um problema de média ponderada, como nós acabamos de resolver aí. Então nós estamos fazendo o seguinte, uma lâmpada, para calcular a média, o valor médio, né, a vida média, nós tomamos o seguinte, uma lâmpada durou o quê? 2 horas. 3 lâmpadas duraram 6 horas. 24 lâmpadas duraram 10 horas. 41 lâmpadas duraram 14 horas. 13 lâmpadas duraram 18 horas. Mais, vamos continuar aí. 10 lâmpadas duraram 22 horas. 10 vezes 22, mais 6 vezes 26. 6 lâmpadas duraram 26 horas. E 2 lâmpadas duraram 30 horas. Então, quer dizer, a durabilidade está tendo um peso, que é o número de lâmpadas. Né? Então, é um exercício de média ponderada, na verdade. Então nós somamos tudo isso aqui e dividimos pela soma dos pesos, que na verdade vai ser o total das lâmpadas, que o enunciado já nos falou que é 100. E basta somar esses valores, de fato nós vemos que isso aí resulta 100 mesmo. Então esse é o total de lâmpadas que nós temos. Então basta agora nós somarmos isso aqui e dividimos por 100. Bom, fazendo essa conta aqui em cima, isso aqui vai dar 1504 dividido por 100. E isso vai dar 15,04. Lembrando que está em centenas de horas, então, em média, nós temos 15,04 vezes 100, vai dar 1504, tá? Então, 1504 horas é a durabilidade média aí dessas lâmpadas. 1504 horas. Só para vocês terem uma ideia, se nós dividimos 1504 por 24,
isso vai dar aproximadamente 62,7, 63 dias. Então, em média, essas lâmpadas estão durando 63 dias. Mas, parece pouco, mas são 63 dias ininterruptos, né? Como se essas lâmpadas tivessem ficado 63 dias constantemente ligadas, né? Ainda assim, parece que é meio que pouco, né? Mas, enfim, o exercício está aí, os dados são esses aí, tá ok? Então é isso aí. Esse é o valor médio, né? A vida útil média das lâmpadas. Agora, pessoal, a mediana, como é que nós fazemos quando nós temos um intervalo, né? Uma distribuição de frequência como essa aqui? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é a seguinte. Vamos apagar isso aqui para nós podermos discutir aí. Lembrando do conceito de mediana, a mediana divide os dados ao meio. 50% estão acima e 50% abaixo. Então, a primeira coisa é nós identificarmos em que faixa está a mediana. Vamos observar o seguinte, aqui nós já estamos ordenados, né? As faixas estão ordenadas de 0 a 4, de 4 a 8, assim por diante. Então são 100 valores. Onde é que está o valor considerado aí, né? Que são os valores. Onde é que estão os dois valores centrais aí, digamos, né? O valor 50 e o valor 51, que seriam os dois valores centrais aí, se nós pensarmos em 100 lâmpadas. Bom, até aqui nós temos 1, depois 3, olha uma aplicação aqui da frequência acumulada, né, que nós já estudamos aí. 4 valores, com mais 24 são 28 que nós temos até aqui. Quando nós viermos para esta faixa, de 28 nós já vamos para 29, 69 valores. Então, certamente, a mediana ela está nessa faixa aqui. Esta é a faixa em que está a mediana. Agora, para o cálculo da mediana, nós esquecemos esse valor que nós tínhamos encontrado aqui, o valor médio. Então nós temos que pensar o seguinte, a mediana ela está aqui, né? Essa notação aqui, cuidado, né? Eu não estou dizendo que a mediana é 41, estou dizendo que ela está aqui. Agora, como é que nós pensamos aí? Até aqui nós temos 24, 28 valores. Como o total de lâmpadas é 100, 28 valores para 100, faltam 22. Então faltam 22 valores para chegar aqui. Agora, como nós temos 41 valores nessa caixa, faltam 22 valores para nós chegarmos ao centro, à metade da distribuição. Agora, como nós temos 41 valores nesta faixa, essa faixa tem tamanho 4. Então eu vou montar uma regra de 3 aqui, né? Que é o seguinte, se essa faixa tivesse tamanho 4, né? 4 é o tamanho da faixa, está para 41. 4 está para 41. Agora, eu quero saber qual é o valor, que eu vou chamar de y aqui, y. 4 está para 41, assim como y está para o número de valores que faltam aqui para a gente chegar na mediana. Então, se aqui eu tenho 28, faltam 22. Então, y está para 22. E são grandezas diretamente proporcionais. Nós podemos multiplicar em cruz aqui, né? Cruzado. Então, aqui nós vamos ter 41y igual a 4 vezes 22, que é 88. O 41 passa dividindo. Então, o y é 88 sobre 41, que é aproximadamente 2,15. 2,15. Esse valor, o que nós fazemos com esse valor? Significa o seguinte, a nossa faixa começa no 12. Isso significa que a nossa mediana, na verdade, ela vai ser o 12, que é o início, mais aquele valor que nós calculamos, que são as 22 unidades aqui, que vão entrar nessa faixa aqui. 12 mais 2,15, isso vai dar 14,15. Então essa é a mediana. Então a ideia aqui é a seguinte, 50% das lâmpadas tem menos do que 14,15 vezes 100 horas de vida útil. E 50% tem um número maior de horas em relação ao 14,15. Então a mediana ela divide exatamente ao meio. O procedimento, como vocês viram, é um pouquinho mais complicado, né? No caso uma distribuição desse tipo. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma faixa aqui, que é uma faixa contínua. Nós temos uma variável contínua que nós chamamos aqui. Então, por conta disso, é que nós temos que fazer dessa forma.
Tá? Existe uma fórmula para isso, que nós já podemos trabalhar através de uma fórmula mesmo, né? Chama esse valor de... chama de FA, a frequência acumulada aqui, chama de FD, essa frequência, enfim, chama de LI, esse extremo, enfim, existe uma fórmula para isso. Mas eu quis fazer dessa forma aqui, sem nós termos que memorizar uma fórmula, porque para nós entendermos o processo, né, de como calcular, e também porque não é tão, digamos, importante no nível de ensino médio vocês saberem isso aqui com tanta profundidade. Mas, de qualquer modo, acaba sendo interessante aí saber isso aqui. Com relação à moda, a única coisa que existe também uma forma aí, né, de nós encontrarmos a moda, no caso de distribuições desse tipo. Existe uma forma mais comumente utilizada aí, mas eu não vou passar isso aí não, tá? Já é uma coisa um pouco mais específica e de menor utilidade aí para vocês. O que nós podemos discutir é o seguinte: qual é a faixa modal? Isso nós podemos discutir. Olha, a faixa modal é a faixa em que nós temos o maior número de objetos, aí, né? O maior número de elementos. E sem dúvida é exatamente essa faixa, né? Essa faixa tem 41 lâmpadas, então nossa faixa modal é de 12 a 16. Então certamente a moda ela está nesse intervalo aqui. Agora existe um processo, né? Existe também um procedimento, da mesma forma que a mediana, né? Um pouquinho diferente. Na verdade o procedimento mais parecido, em que nós podemos calcular a moda, né? Que vai estar entre 12 e 16, aqui existe uma forma de se calcular. Bom, pessoal, então é isso, tá? Fizemos esses dois exercícios, vocês precisam agora praticar isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!